Olá, como vai você? Nós estamos mais uma vez aqui em Minas Gerais, mais precisamente aqui no Parque Municipal de Belo Horizonte. Hoje o programa na sequência vai falar sobre o barroco, vai falar sobre Aleijadinho, sobre essa riqueza do barroco brasileiro, do barroco mineiro, que tem iluminado a vida de tanta gente durante tantos séculos. É rapidinho, a gente já volta. O Brasil tem muitos ídolos, muitos chamados heróis, pessoas de destaque no futebol, nas artes, grandes celebridades, grandes artistas, mas às vezes a gente se esquece de nomes tão importantes na história do Brasil, como por exemplo, nossos artistas, que ficaram lá no passado, esquecidos, mas que são reconhecidos às vezes no mundo inteiro. Hoje a gente vai falar sobre Aleijadinho, sobre a sua obra magnânima, a riqueza do barroco mineiro. Vamos falar um pouquinho de Mestre Ataíde também. Vamos trazer para os jovens de hoje a riqueza e a beleza da arte de jovens de outros tempos. Daniel é José Álvares Maciel. Baruque, Tomás Antônio Gonzaga. Ezequiel é Alvarenga Peixoto. Jeremias é Cláudio Manuel da Costa. E finalmente, Isaías Tiradentes. Entre as várias expressões da obra de Aleijadinho, talvez poucas tenham maior grandiosidade do que aqui os profetas, aqui no adro da Basílica, da cidade de Congonhas. Claro que isso tem gerado muita polêmica entre vários historiadores e estudantes da arte brasileira, se realmente o que se especula, se esses profetas representam ou não cada um dos inconfidentes. Discussões à parte, polêmicas à parte, aqui está a expressão maior do que foi a arte, a obra e a escultura de Aleijadinho. Afonso, a gente queria, nesse programa de hoje, conversar um pouco mais sobre essa arquitetura que encanta tanto as pessoas, que enlouquece tanto os brasileiros e os estrangeiros. Vamos conversar um pouco sobre a pintura, sobre a escultura de Aleijadinho, vamos conversar um pouco também sobre essa arquitetura monumental que representa o barroco de Minas Gerais. Como é que é? O que é barroco? Que características tem essa manifestação artística? Na realidade, essa expressão barroco, ela vai surgir na Itália, nos grandes joalheiros que vão encontrar uma pérola irregular, e essa pedra eles acharam que pouco era utilizado para fazer joia. Então tudo que dá movimento, é denominado então de barroco, tá? E vem para o Brasil justamente no período colonial, quando os grandes artistas, tentando se enriquecer mais fácil, e na época, por exemplo, na Europa já não tinha tanta utilização, então eles vão levar essa arte para as colônias. E vai trazer então esse estilo para as Minas Gerais, para grandes regiões do Brasil, citando aqui Ouro Preto, que vai trazer então esse estilo colonial que nós denominamos como barroco. Bem, e dentro do barroco brasileiro, a gente sabe que um personagem foi uma referência. Assim como Michelangelo, a referência da escultura da Renascença italiana, nós temos uma referência máxima da nossa escultura aqui, da arquitetura também, que é o nosso Aleijadinho. Eu queria pedir a Afonso que falasse um pouco sobre esse homem que representou essa manifestação do barroco. A gente sabe que é barroco, eu tenho um amigo, o professor Evert Reis, para quem manda um grande abraço agora. Evert costuma dizer que o barroco é a arte do exagero, e eu tomei esse jargão dele, é verdade, é a arte do exagero, da exuberância, que se contrapõe, a gente sabe,
as características que são marcantes da Renascença. A Renascença era marcada pela harmonia, né, pelo equilíbrio, pelas linhas retas, enquanto que o Barroco vem com exagero, com exacerbação, né, com peso, e isso é uma marca realmente do Barroco aqui no Brasil, que talvez seja um dos primeiros momentos de manifestação de um certo autonomismo cultural, estético no nosso país, que nasce a partir daí com a manifestação do Barroco aqui. E o maior nome dele, sem dúvida nenhuma, é o nosso Aleijadinho. Aleijadinho, quem foi Aleijadinho? Homem e artista, Afonso. Não desmerecendo os outros artistas, né, tantos que surgiram aqui no Brasil, talvez no período colonial, o Aleijadinho é o ícone da nossa arte. Primeiro porque ele é filho de português, né, ele traz nas veias para o Manuel Francisco Lisboa, que é o pai do Aleijadinho, e o Aleijadinho nascendo aqui em Ouro Preto, né, precisamente na época chamado de Vila Rica. Esse nome Ouro Preto só vai chegar aqui em 1823, que é chamado Imperial Cidade de Ouro Preto. Mas o primeiro nome que se dá a essa região nossa, elevada à categoria de vila, era Vila Rica. Vila porque tinha acima de 20 mil habitantes e rica pela existência do ouro. Mas aqui nasce então em 1738 esse fenômeno da arte, que é o Antônio Francisco Lisboa, mais popularmente conhecido como Aleijadinho. E aproximadamente, né, já aos 40 anos de idade, ele tem uma enfermidade que leva a sociedade então a esquecer o nome dele e ser mais reconhecido então pelo Aleijadinho. Ele tem artrite reumatoide, que vai fazer com que ele vai perdendo a movimentação, a articulação dos membros e passa então praticamente se acolher da sociedade e passa a fazer a maioria dos trabalhos pela madrugada, ou às vezes à noite, para que, devido a essa deficiência sofrida pela doença. E passa então a ser reconhecido como Aleijadinho. Ele deixa, né, o marcante do Aleijadinho, porque ele tem dois mestres. Primeiro o pai, que é o Manuel Francisco Lisboa, que era arquiteto, que vai passar grandes informações para ele, e vai ter o Francisco Xavier de Brito também, que é um grande artista e escultor português. Mas ele tira, né, a essência dessas duas pessoas e cria seu estilo próprio. Que então aí é o que o marco do Aleijadinho vai ser, ele cria uma identidade própria, ele não vai seguir nem tanto o pai, nem tanto o mestre, e cria seu próprio estilo, que aí é considerado o nosso maior artista do Brasil. Muito bem, Afonso, é isso aí, a gente precisa realmente conhecer nossos grandes artistas, nossos grandes intelectuais, e Aleijadinho é o maior mestre da escultura no Brasil. Com toda essa história, com todos esses dados, a gente passa a admirar mais, a respeitar mais e a querer mais saber sobre o nosso povo, sobre nossa cultura, sobre nossos valores, sobre nossa arte. A gente vai para um rápido intervalo, aproveitando essas imagens espetaculares aqui de Ouro Preto, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco, porque eu vou convidar o Afonso, vou convidar vocês para a gente fazer um passeio pelo Barroco Mineiro, para a gente conhecer um pouco mais dessa arquitetura e dessa obra do nosso Aleijadinho. É rapidinho, a gente já volta.